Olá pessoal, sou o Thiago Santos e hoje nós vamos falar sobre estratégias de fusão e aquisição. Bem, estratégia de fusão e aquisição é muito utilizado por empresas no sentido de buscar acesso a novos mercados, de ganhos em escalas e também, em alguns casos, até mesmo de benefícios fiscais. Lembrando que fusão e aquisição também é muito conhecido como o chamado M&A, que é o Mergers and Acquisitions, sigla em inglês abreviada por M&A. Bom, falando de fusões e aquisições, a gente destaca que elas são estratégias fundamentais para o crescimento e também expansão de empresas. Então, normalmente, algumas empresas já dominam determinados segmentos, já estão estabelecidas no mercado, mas para ampliar esse mercado, para expandir suas operações, faz necessário ou adquirir uma empresa que já explora um determinado mercado no momento, ou até mesmo fundir com uma outra empresa para a criação de um novo CNPJ, de uma nova empresa para explorar um determinado mercado. Bom, quais são as motivações aí para a fusão e também para a aquisição de empresas? Primeiro, crescimento rápido. Então, adquirir uma empresa é uma maneira eficiente de expandir rapidamente a operação e aumentar a participação no mercado. Então, se a gente for comparar, olha, uma empresa ela tem como opção iniciar uma atividade num segmento novo, no mercado novo, ou adquirir uma empresa que já explore esse mercado, que já tem esse mercado desenvolvido, já possui uma carteira de cliente. Às vezes, a aquisição passa a ser mais vantajoso, até mesmo porque a empresa ganha tempo, uma vez que ela está adquirindo uma empresa que já está estabelecida, consolidada no mercado. Um outro ponto que pode motivar uma empresa a fundir ou até mesmo adquirir uma outra empresa é a sinergia e eficiência. Então, ao combinar operações, as empresas podem alcançar economias de escalas e aí reduzir custo, fortalecer suas capacidades. Então, essa expansão no mercado, tentar buscar ser mais eficiente na sua operação, isso pode, obviamente, motivar uma empresa a adquirir outra ou até mesmo se fundir e criar uma terceira empresa. E, obviamente, nós temos aí o aspectos relacionados à diversificação. Então, as empresas buscam adquirir novos negócios para diversificar seu portfólio e também reduzir seus riscos. Lembrando que a fusão ela corresponde a duas empresas fundirem e criar um novo CNPJ, uma nova empresa. Já a aquisição é quando uma empresa passa a controlar a outra, ou seja, o poder controlador de decisão do acionista passa a ser dessa primeira que adquiriu uma segunda organização. Bom, alguns tipos de fusões e aquisições. Primeiro, a chamada fusão horizontal, que é a união de empresas que atuam no mesmo setor e oferecem produtos e serviços similares, então elas se fundem naquele segmento de forma horizontal. Existe a chamada fusão vertical, que é a integração de empresas de diferentes etapas da cadeia de valor com fornecedor e cliente. Então, é uma empresa que está desenvolvendo um determinado nicho naquele segmento e ela faz uma fusão vertical, ela passa a atuar também em uma outra etapa do processo que até então ela não estava atuando. Conglomerado, que seria a aquisição de empresas em setores totalmente diferentes, visando a diversificação. Então, uma empresa que produz um determinado tipo de produto, um produto lácteo, por exemplo, ela adquire uma empresa que está explorando um determinado segmento totalmente diferente. Não, vou pegar uma empresa, por exemplo, de transporte de pessoas. Então, é um segmento muito distinto, justamente para, de certa forma, fortalecer um conglomerado empresarial. E também nós chamamos aí a aquisição de participação, que é a compra de uma participação acionária sem necessariamente obter aí o controle total. Então, eu compro uma participação da empresa, agora eu tenho poder de voto, mas eu não comprei
todo o suficiente de ações para ser o controlador daquela organização. Eu tenho aquisição de parte daquela operação apenas. Bom, algumas etapas aí necessárias para o processo de fusão. Então, a identificação é a análise desse mercado para verificar e identificar empresas-alvos alinhadas com a estratégia, seja uma estratégia de fusão ou mesmo uma estratégia de aquisição de empresas. A avaliação, que é a diligência para avaliar o desempenho, riscos e o potencial da empresa. Então, verificar aspectos relacionados ao endividamento das empresas, por exemplo, quando vai adquirir uma empresa, como que anda aí a situação fiscal da empresa, suas estratégias, sua operação. Então, é uma análise minuciosa da operação empresarial e também tem a parte de negociação. Então, a discussão e acordo sobre os termos da transação, incluindo preço e também estrutura. Então, fazer todo esse trabalho de avaliação da empresa para verificar se faz sentido seguir com aquela operação, com aquela negociação de fusão ou aquisição. Pois bem, avaliação e precificação das empresas-alvo. Então, primeiro ponto, essa análise financeira muito criteriosa e detalhada, dos demonstrativos financeiros, fluxo de caixa, rentabilidades, índice de endividamento. Então, são alguns dos indicadores necessários para entender toda a saúde financeira dessa organização. Segundo, valorização dos ativos, o que essa empresa possui. Então, identificar todo o seu patrimônio, todos os seus ativos, precificar esses ativos, considerar também a depreciação, não só desses ativos que são tangíveis, como também dos intangíveis. Temos ainda como próximo passo de avaliação a sinergia potencial. Então, estimativa de ganho de eficiência e economia de escala resultante daquele processo de fusão. Então, muitas organizações, elas vão, de certa forma, otimizar esses processos, o que pode reduzir custo em suas operações. E ainda, múltiplos de mercados. Então, a comparação com empresas comparáveis daquele mesmo setor, segmentos, para determinar um valor de referência. Então, verifica as outras possibilidades de empresas e observa se aquele valor de mercado é, de fato, o valor que está sendo praticado ou uma empresa está supervalorizada ou subvalorizada. Obviamente, aqui entraria outros aspectos relacionados à precificação de carteira de cliente, dentre outros elementos aí a ser considerado nessa precificação. Dentro dessa proposta de fusão e aquisição tem a estrutura de transação. Então, eu posso adquirir uma empresa com pagamento à vista, então faço uma transferência direta de dinheiro para a empresa adquirente, como existe também a possibilidade da emissão de ações da empresa adquirente, como forma de pagamento. Então, é possível também transacionar por ações, né, cotas de participação. E earnout, que é o pagamento condicionado ao atingimento de metas de desempenho futuro. Então, empresas que são adquiridas com aquele compromisso daquele resultado ser gerado ao longo do tempo. Observe que grande parte das empresas que são adquiridas ou desses processos de fusão, as operações dessas empresas, elas estão a todo vapor. É uma empresa que está em operação. Então, esse processo ele acontece de forma paralela. A empresa ela não vai parar toda a sua operação para verificar se vai fazer, se vai dar sequência nessa estratégia de fusão ou estratégia de aquisição. Normalmente as empresas continuam operando, então é preciso ter muita cautela para, obviamente, não comprometer a atividade empresarial. Após a fusão ou após uma aquisição, é importante passar por algumas etapas e fases desse processo, como, por exemplo, a integração. Então, qual que é o alinhamento cultural das empresas? Então, tentar harmonizar as culturas empresariais, as práticas, os valores que estão envolvidos dentro desse processo. Então, uma cultura organizacional pode ser diferente da outra. Então, é preciso tentar harmonizar essas culturas no sentido de que essas empresas elas vão coexistir, obviamente, dentro do espaço, dentro do ambiente, às vezes pelo mesmo controlador. Então, precisa ter aí essa harmonia no processo de desenvolvimento organizacional.
Integração operacional, que é unificar esse processo, sistemas e infraestrutura para obter sinergia e também eficiência operacional. Então, quando eu tenho um sistema unificado, quando eu tenho uma infraestrutura, às vezes compartilhada, isso permite reduzir custos e, obviamente, conseguir aí, melhores resultados dentro desse processo. Gestão de pessoas, reter talentos chaves e gerenciar a transição da equipe. Então, muitas pessoas dentro daquela empresa que foi adquirida, por exemplo, elas possuem know-how, elas têm todo um conhecimento operacional da empresa, já tem também uma participação até na definição de estratégia empresarial, são pessoas chaves para estar fazendo um processo de transição de uma forma mais tranquila, mais, de certa forma, orgânica, e isso gerar o menor impacto possível. E o alinhamento estratégico, que é garantir que a estratégia combinada seja muito bem sucedida. Então, se uma empresa vai adquirir a outra ou vai fundir, ela tem suas estratégias. Essa empresa que está sendo adquirida, ou até mesmo uma terceira empresa que está sendo construída em virtude de uma fusão, é preciso ter esse alinhamento de estratégia para que esse resultado ele consiga avançar. Bom, quais são os desafios e os riscos aí dentro dos processos estratégicos de fusão e também de aquisição? Primeiro dele, o choque de culturas. Então, dificuldade, às vezes, de uma cultura sobressair sobre uma outra já consolidada. Então, esses choques culturais, eles existem e precisam ser bem gerenciados para que minimizem os conflitos organizacionais. Problema de integração, que é a complexidade em unificar sistemas, processos e também equipes. Então, isso demanda um certo cuidado, até mesmo para não tirar autonomia e não vir com nenhum tipo de radicalização dentro dessa empresa, por exemplo, adquirida. Então, é fazer esse processo, essa transição de uma forma muito orientativa, tranquila, saudável, para, obviamente, minimizar esses choques. E a avaliação inadequada. Então, erros na valorização e compreensão da empresa-alvo, isso pode gerar algum transtorno e, obviamente, algum conflito interno, o que necessariamente, às vezes, não reflita na estratégia que foi traçada e planejada para aquele desenvolvimento do contexto empresarial, daquele grupo empresarial. Algumas tendências e perspectivas para esse processo estratégico de fusão e aquisição. Algo que está sendo muito disseminado dentro do contexto de mercado. Então, as empresas estão utilizando tais práticas para poder seguir avançando aí no seu desenvolvimento. A tecnologia, ele um fator relevante, é uma variável preponderante dentro desse processo. Então, muitas empresas estão adquirindo outras, né, sobretudo as startups e empresas de tecnologia, para impulsionar o seu processo de inovação, ao invés de criar desde o início, desde a base, uma nova empresa, elas já adquirem outras já existentes, já testadas no mercado, para incorporar nesse grupo e aí conseguir desenvolver de uma forma mais rápida. A sustentabilidade, então, o crescente interesse em fusões e aquisições empresariais com foco na ESG, então, preocupação do aspecto social, ambiental e de governança, algo muito relevante. Então, dentro dessa perspectiva, muitas empresas estão buscando aí esse suporte com base em empresas que já desenvolvem o ESG e aí incorpora e consegue desenvolver de uma forma mais, digamos assim, assertiva. Digitalização, então, necessidade de adquirir capacidades digitais e de transformação. Então, a inteligência artificial também é um bom exemplo. Então, algumas empresas que querem e se inserir dentro desse contexto, adquire outras empresas que já têm essa prática e, obviamente, esse conhecimento, essa capacidade, e isso facilita para você integrar essa empresa dentro desse contexto, e também o processo de globalização, que é absolutamente natural entender que uma expansão internacional por meio de fusões e aquisições pode ser muito mais saudável, uma vez que às vezes você desconhece o contexto legal, político, econômico de um país, mas a partir do momento que você adquire ou faz um processo de fusão com empresas já instaladas, que já dominam aquele setor, isso torna esse processo mais fácil, mais rápido, e aí permite um desenvolvimento maior por parte das empresas que estão dentro desse processo de negociação. Bom,
Alguns exemplos de empresas brasileiras que, de certa forma, optaram por essa estratégia, seja de aquisição ou seja de fusão. Conseguimos aí exemplificar como primeiro ponto a Ambev, né, que fez uma fusão das marcas aí das empresas Brahma e Antártica para criar a maior cervejaria da América Latina. Então, uma fusão aí muito bem sucedida, que conseguiu aí expandir muita capacidade de produção e, obviamente, também otimizou todos os seus custos relacionados ao processo produtivo, custos relacionados ao marketing e publicidade dessas empresas. Temos aí o caso da Gol, que foi uma estratégia de aquisição da Varig, ampliando aí sua presença no mercado aéreo brasileiro. Então, a Gol, ela fez lá na década de 90 esse movimento, que adquiriu uma empresa aérea já existente, e aí, obviamente, a Gol ela passou a dominar toda a infraestrutura existente, a sua cultura, de certa forma, ela se estabeleceu perante a cultura da Varig, e aí, obviamente, possibilitou a Gol expandir o seu mercado de atuação. E temos também o Itaú Unibanco, que, dentro do seu processo de fusão, tornou-se o maior banco privado da América Latina. Então, eram duas organizações, Itaú e Unibanco, e com a fusão foi possível aí otimizar essa operação, unificar a operação, tornando aí uma potência no segmento financeiro. Bom, pessoal, então é isso. Agradeço a atenção de todos.